Oi, gente! Olá! 8h29 agora. A gente programou para começar uma live às 8h30. Entrei um minutinho antes aqui para poder ajeitar as coisas e saber se o vídeo tá ok, áudio tá ok. Enfim, esperar também o pessoal entrar. A live começa a ser anunciada aqui pelo Facebook, né? Então, bom, as pessoas já vão chegando. Então, a nossa live hoje é sobre sofrimento psíquico e trabalho, né? Trabalho aqui no Japão. A gente vai abordar uma questão importante, né? Que é a questão do trabalho, porque afinal de contas, a maioria dos brasileiros que vêm ao Japão vem para trabalhar, né? E dentre esses brasileiros, a maior parte vem para trabalhar na fábrica, né? Nas fábricas no Japão. Então, a gente vai abordar um pouquinho esse tema hoje. Mas enquanto as pessoas vão chegando, dá esse tempinho, né, para aquecer a live, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Karine Sayuri Goto, eu sou psicanalista, sou formada em psicologia pela Unesp, no Brasil, sou formada em 2006, já tem um tempo. Também sou mestre em saúde mental, né? Mais especificamente na área da psicologia, em atenção psicossocial e políticas públicas. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Deixa eu ver se eu coloco aqui no meu computador as mensagens para ficar mais fácil para eu visualizar. Deixa eu ver, agora foi. Boa noite. O pessoal aparecendo aqui, pessoal que eu já conheço. Iene, o Júnior. Boa noite, gente. Bom, então, eu quero abordar esse assunto hoje, e eu pensei nesse tema hoje, porque é um assunto que, né, rodeia a gente, né, os brasileiros que estão no Japão, e é um tema que chega muito à clínica, né? É um tema que, na verdade, também é um tema que eu gosto muito de pensar, de refletir, desde as mudanças, né, que o mundo vai passando e o que o trabalho representa, mas também o que é o ser humano inserido no mundo do trabalho, né? E o que o trabalho produz na gente. Então, claro, dependendo do tipo do trabalho que a gente faz, ou dependendo do que ele representa, ele tem um valor diferente, ele pode nos fazer bem, mas pode também nos fazer mal, né? Como eu estava falando no comecinho, o trabalho, né, aqui no Japão, os brasileiros que vêm ao Japão, via de regra, vêm para trabalhar na fábrica, né? Então, é um trabalho muito particular, que muitas vezes o brasileiro nunca fez no Brasil, né? Me parece que isso é um pouco uma regra, né? O Brasil... talvez a gente não conheça tantas pessoas que trabalhem em fábricas como a gente conhece aqui no Japão, né? O Japão é um país muito mais industrializado, então há essa particularidade. E a gente, muitas vezes, né, quando vem do Brasil para o Japão, desenvolve um determinado tipo de trabalho lá e quando chega aqui desenvolve outro, né, que é na fábrica, via de regra. Mas, claro, existem outros brasileiros que trabalham em outras coisas também, né? Também tem estudantes brasileiros e etc. Mas o que eu gostaria de falar aqui, para a gente um pouco aquecer, né? Vou falar aqui um pouquinho, depois a gente abre para perguntas, abre para debate, para vocês falarem a experiência de vocês. Mas o que eu queria dizer é que nessa transição, né, de um trabalho específico que a gente desenvolve no Brasil e vir para o Japão para desenvolver um trabalho na fábrica, isso pode nos provocar muitas coisas, né? Então, primeiro, a gente pode ter um não reconhecimento por esse trabalho, né? Então, por exemplo, a gente sabe que aqui no Japão, o trabalho que a gente vem fazer é um trabalho conhecido como 3Ks, né? Que é o Kitanai, Kitsui, Kiken, né? Que é o trabalho sujo, pesado e perigoso, né? É o trabalho que, via de regra, os japoneses não querem, né? Pelo menos foi assim caracterizado o trabalho que nos cabe enquanto brasileiros desde o final da década de 90, né? Quando as portas do Brasil se abrem para os decassegues, né? Aquele que sai do seu país para trabalhar e depois retorna com algum dinheiro. Então, assim, é esse trabalho que nos serve hoje em dia e desde a década de 90, né? Agora, pode ser que no Brasil eu desenvolvesse um outro tipo de trabalho, algum trabalho mais reconhecido.
E nessa mudança, né, então pode ser que seja uma mudança um pouco pesada, intensa, né? Pesada não só pela questão do trabalho, porque é um trabalho que vai exigir bastante esforço físico, muitas horas de trabalho, né? Mas também um trabalho que não é um trabalho reconhecido, né? Quando a gente está na fábrica, a gente sabe que a gente, né, pelo tipo de contrato, né, que é um contrato geralmente temporário, né, e que tem uma rotatividade muito grande. Então, tem muitos brasileiros, né, e claro, as outras culturas, mesmo o japonês. O trabalho na fábrica ele é muito rotativo, né, então as pessoas entram, não gostam, encontram um trabalho melhor, né. Geralmente, quando a gente não é contratado direto da fábrica e é por empreiteira, esse trabalho tem essa particularidade de ser um trabalho muito rotativo, né? Então, as pessoas estão num determinado lugar numa hora e daqui a pouco já se mudam porque encontram um trabalho melhor ou porque está próximo de um parente ou porque resolve que quer morar em outra região, né? Enfim. Mas esse trabalho da fábrica, que é um trabalho também muito repetitivo, pode ser um trabalho muito repetitivo, né? Porque também tem o trabalho da linha de produção. Ele é um trabalho que provoca alguma coisa na gente, que pode provocar muito mal-estar pela própria natureza do trabalho, né? A gente, quanto ser humano, ficar sempre fazendo a mesma peça, o mesmo movimento, o mesmo produto, né? Muitas vezes sem saber para que serve. Então, às vezes a gente está trabalhando numa fábrica de autopeças e faz uma determinada peça. E aí alguém pergunta, mas aonde que vai no carro essa peça? Aí a pessoa fala assim, eu já ouvi dizer que essa peça vai em determinado lugar, mas eu nunca vi, né? Eu não sei como que ela é encaixada aqui, né? Qual o papel dela no carro, né? Então, é uma peça que a gente faz, às vezes, né, muitas vezes durante o dia, né? Centenas, milhares de vezes faz uma peça durante o dia, mas a gente não sabe exatamente para que essa peça é usada. Então, há um estranhamento da gente com essa peça, porque a gente faz, mas não sabe para quê, né? E geralmente é um fazer muito fragmentado, né? É um fazer de colocar um parafuso, colocar um pino, ou de tirar rebarba, ou por exemplo, né, quem trabalha em fábricas de alimentos, né? Não é fazer o alimento de forma completa, né? É fazer uma parte, uma pequena parte daquele alimento, né? Então, se por exemplo você vai trabalhar numa fábrica de alimentos, não é que você vai sair de lá sabendo fazer o alimento, né? Você vai sair de lá sabendo colocar um ingrediente ou sabendo fazer um tipo de formato, colocar dentro das bandejas. Enfim, não é um trabalho que te agrega um saber, né? Um saber um pouco mais totalizante, né? É só um pequeno fragmento. Então, assim, isso por si só é um trabalho que para o ser humano provoca um estranhamento, porque ele não sabe exatamente o que está fazendo, né? Agora, talvez o que possa ser novidade para algumas pessoas é que quando há esse estranhamento da gente com o produto e essa repetição do dia a dia, né, sem que a gente saiba exatamente o que está fazendo, esse trabalho também provoca um estranhamento com os nossos colegas, né? Então, quem trabalha com a gente, o pessoal comentando, né, odeio trabalhar em alimentos. É muito difícil mesmo, né? Um trabalho muito pesado, né, com muita cobrança, muito tempo de trabalho, porque, claro, as pessoas, né, se alimentam, vende muito alimento, né, então, enfim, e o contrato de trabalhador também é sempre reduzido, né, você explora ao máximo que dá aquele trabalhador, produza o mais possível, né. Então, assim, essa dificuldade com o trabalho também nos provoca dificuldade de relacionamento. Quando a gente trabalha numa fábrica, né, com esse tipo de repetição, com esse tipo de fragmentação, pode ser que a gente tenha proporciona um ambiente que também não é, pode não ser um ambiente muito agradável, né? E por outro lado, né, vai chegando mais no nosso assunto de hoje, que é o sofrimento psíquico, esse tipo de trabalho também nos provoca um sofrimento, um estranhamento de nós conosco. Né? Então, a gente pode começar a ter também algum sofrimento psíquico desencadeado pelo trabalho. Claro que cada um tem a sua particularidade, né? E quando eu falo sofrimento psíquico, é importante de dizer aqui
que o sofrimento psíquico na psiquiatria ele tem diversas denominações, né? Então pode ser que para uma determinada pessoa esse sofrimento seja exposto com uma dificuldade de se levantar da cama, com um desânimo muito grande, né, de fazer as coisas do dia a dia. Isso pode se intensificar, inclusive, com a não vontade de querer levantar mesmo da cama, de não comer, de não tomar banho, etc. Né? E é o que a psiquiatria denomina de depressão. Ou pode ser um outro tipo de sofrimento, daquele que traz uma angústia muito forte e períodos, né, momentos de acelerar o coração, suar frio, ter medo de estar num lugar aberto, etc. E aí esse tipo de sofrimento a psiquiatria denomina como ansiedade, ou então altos e baixos circulando entre esses dois momentos, momento de mais agitação com momento de mais tristeza, né, que pode receber o nome de transtorno bipolar. Eu estou falando isso assim porque a psiquiatria tem uma forma muito particular de ver o que é o sofrimento, que é também diferente da psicanálise, né? Então a psicanálise está interessada em como que é essa dinâmica psíquica, enquanto a psiquiatria está, talvez, né, tentando encontrar mais organicamente o que é que está no nosso corpo. Tô vendo que o pessoal está mandando mensagens aqui, vou parar um pouquinho para dar uma olhada. Bom, vamos lá. Não fala Hiroyuki, não fala que você odeia, fala que gosta, do que gosta. Então, Hiroyuki, vou parar um pouquinho aqui na sua frase, né? Porque uma coisa, parar aqui um pouquinho para retomar uma outra coisa, né? Que isso me lembrou, na verdade. Algo que é muito comum também das pessoas falarem é o seguinte: se você não está indo bem numa coisa, não está gostando de algo, ou se tem algo te incomodando, não fale. Deixa isso para lá, pensa positivo, né? Pensa no que você gosta, pensa que você está trabalhando, etc. E nem comenta sobre isso. E justamente é essa forma de pensar que nos leva ao pior, né? Que nos leva a acumular as situações, que nos leva a juntar as coisas como uma bola de neve. Porque, de fato, a gente fala, não, então, claro, né? Vou pensar positivo, quero que a minha vida vá para frente. Então, tudo aquilo que me incomoda, eu vou guardar, vou esconder, vou fingir que aquilo não existe. E não falo com ninguém, não compartilho, né? E isso não deixa de existir porque eu não falo. Pelo contrário, isso começa a aumentar dentro de mim justamente porque eu não falo. E aí pode levar mais rapidamente a um limite. Mas isso uma fala assim, muito comum, né? Já ouvi muitas vezes as pessoas chegando para mim falando: eu não estou bem aqui, eu não estou me sentindo legal. Às vezes tem dias que são piores, mas eu vou fingir que isso não existe porque eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha família, etc. Né? Não quer dizer que você reconhecer de que há esse sofrimento que vai te fazer parar com tudo. Agora, de fato, esconder essa situação faz você chegar num limite onde você não vai conseguir caminhar, né? Então, é justamente o contrário. Gente, eu comecei aqui a falar também, só uma pausinha, né? Eu já entrei no assunto do trabalho, acho que eu gosto muito desse assunto do trabalho, mas só uma pausinha para falar que essa live é uma live de parceria com o Portal MIE, do Amai Institute, que por onde eu atendo como psicanalista, né? Se vocês quiserem procurar nas redes sociais, a gente está como Amai Institute, tem o site, tem Instagram, tem Facebook, tem também um canalzinho agora do YouTube, onde eu tenho colocado as lives, né? É a nossa segunda live em parceria com o Portal MIE, Portal MIE, que é um canal super importante aqui no Japão para a comunidade brasileira, né? Que além de ser um canal informativo, também se presta a abrir essas brechas, né, para que assuntos importantes venham à tona e que tenha essa conversa das pessoas aqui pelo canal, né? Então eu quero agradecer ao Portal MIE, agradecer para a gente ter essa oportunidade de poder conversar com vocês. Vamos lá, vou vir aqui. Cláudia Ito, boa noite. Edna Harada, pior é trabalhar com japonesas lerdas, são muito folgadas. Para trabalhar com brasileiras, eu não tenho paciência. Param de trabalhar para ficar conversando. Então, Edna, né, é justamente isso que eu estava falando, né? Como que o caráter do nosso trabalho pode proporcionar um ambiente que seja assim,
né? Onde a gente não consegue fazer muitos laços de parceria, fraternidade, né? Então a gente pode ter muitos grupinhos ou pode ter pessoas assim avulsas, né? E um falando mal do outro, às vezes um tentando puxar o tapete do outro, né? Isso também tem a sua parcela, dependendo do tipo de trabalho que a gente faz, né? Também tem uma outra coisa importante que é o tipo de organização do trabalho. A gente tem formas de organizar o trabalho. Embora para muita gente possa parecer, né, que, nossa, eu vou lá trabalhar naquela fábrica, aquela fábrica é uma bagunça, ninguém sabe como é que funciona, o que faz, o que não faz, mas toda empresa tem a sua lógica de funcionamento, né? Pode funcionar mais ou menos, pode funcionar mais para uma categoria do que para outra, né? Daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. A gente ganha por hora e não por produção. Com certeza, Hiroyuki, né? Isso é algo muito importante para se levar em consideração, né? Outra coisa e costume, sim, que no Japão outra coisa e costume. Márcia Kanashiro, Márcia sempre é parceira nos canais aqui nas mídias sociais. Hiroyuki respondeu ao comentário da Edna, que disse odiar o trabalho em fábrica de alimentos. Ah, obrigada, Márcia, obrigada. Não estava entendendo muito bem aqui o comentário, obrigada. Vão me avisando, né? Essas coisas de live, eu estou aqui prestando atenção numa câmera e nos comentários eu vou perdendo alguma coisa, por favor, vão me avisando. Então, com relação à organização do trabalho, né? Se a gente for pensar assim no tempo histórico, o trabalho ele não é uma coisa estática e não é sempre a mesma coisa, né? Então a gente sabe que aqui no Japão teve um momento onde o trabalho passou a ser organizado pelo toyotismo, né? O toyotismo é uma escola de organização do trabalho, não é simplesmente o trabalho que se desenvolve dentro da Toyota, né? Então, até esse momento, o trabalho ele era muito mais estático, digamos assim, né? A gente passou por um período chamado de Fordismo, onde as pessoas só trabalhavam em uma linha de produção fazendo uma peça, ou fazendo um gesto, né? Fazendo um trabalho. Então, tem um filme famosíssimo do Charlie Chaplin, que mostra ele colocando, né, apertando parafusos, né? Então ele fica só apertando com chave de fenda a ponto de que ele sai da linha e continua fazendo o movimento, né? Então esse trabalho mais específico é um trabalho organizado pelo Fordismo. E a partir de um determinado momento, a fábrica da Toyota, no Japão, ela começa a desenvolver um outro jeito de organizar o trabalho, que passa a ser conhecido como toyotismo. Qual que é a característica do toyotismo? É que um trabalhador ele não é responsável mais só por uma coisa. Ele passa a ser responsável por várias coisas. É um trabalhador polivalente. Então, ele não sabe mais só apertar um parafuso. Ele sabe fazer vários tipos de trabalho, né? Por exemplo, se for numa linha de montagem, ele sabe o trabalho de diversas linhas de montagem, de acordo com a especificidade. Então, o Japão não tem lugar para ter muito estoque, né? Porque também é um país restrito, digamos assim. Então, se produz de acordo com a demanda do mercado, né? Se está precisando de mais carro do tipo X do que o carro do tipo Y, para a produção do Y, começa a fazer o carro do tipo X. E o mesmo trabalhador que fazia o carro Y faz o carro X, né? Então, a gente, quando está na fábrica, a gente sabe fazer várias coisas. Ou, às vezes, não é nem na linha de produção, mas um trabalhador só, ele pode operar várias máquinas, por exemplo. Né? Às vezes ele sabe fazer o trabalho de várias máquinas e faz uma a cada momento, em alguns lugares, ou ele opera várias máquinas ao mesmo tempo. Né? Então, essa é uma característica do trabalho do toyotismo, just in time, né? Como a Márcia falou. Exatamente. Preciso agora, produzo agora. Talvez fique mais evidente nas fábricas de alimento, né? Porque não tem como estocar, né, o alimento fresco. Então, sai o alimento, faz um cálculo, né, de que alimento está saindo, o que precisa fazer mais. De repente, tem tantos pratos, né, determinados para serem vendidos, mas viu que o prato vendeu pouco, então diminui esse, aumenta o outro. E aí as linhas vão funcionando de acordo com o pedido. Né? E aquele trabalhador que faz um prato faz o outro também. Né? E isso é uma característica muito específica desse momento, né, de quando aparece o toyotismo, e todas as fábricas passam a trabalhar assim, porque acaba dizendo sobre a concorrência do mercado. No resumo, o trabalhador precisa saber muito mais coisas para trabalhar,
né? Ou precisa estar ligado a muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso pode ser mais uma característica de pressão, né? Agora, como eu estava falando também, né, na questão do que é o trabalho para a gente, o trabalho não é simplesmente aquilo que a gente faz para ganhar o dinheiro e ponto final, né? O trabalho, claro, ele pode ser isso, mas o trabalho pode ser muito mais. O trabalho pode ser a forma como a gente se reconhece no mundo, né? A gente passa muito tempo trabalhando. Ainda mais se a gente for parar para pensar no que é o Japão, né? A gente passa muito mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, né? Passa muito mais tempo no trabalho do que com a família, ou tendo um tempo de folga. Inclusive, é muito comum a gente encontrar pessoas que estão numa fábrica contratado, então trabalha, né? Eu vou chutar aqui, mas eu sei que a realidade aqui no Japão ela é muito intensa, né? É de bastante esforço. Então, por exemplo, a pessoa trabalha de segunda a sexta, e o horário seria das 8 às 5, mas ela faz todo dia 2 horas de zangueô, né? Então, no final de semana ela teria para descansar. Mas é comum que as pessoas façam arubaito no final de semana. Então, há pessoas, e não são poucas, que trabalham todos os dias, que não têm folga, né? E embora haja uma legislação aqui no Japão que tenta prevenir isso, porque, claro, também não é à toa que essa legislação apareceu, né? Apareceu porque as pessoas faziam muitas horas extras, ou porque queriam, ou porque eram obrigadas, né? E muita gente começou a morrer. Então, assim, há um limite para o corpo e para a mente, né? Há um limite para o ser humano de trabalho. E isso a gente precisa levar muito em consideração. Márcia, o toyotismo só não contava com a pandemia, pois é, né? Enfim, acho que né, outra coisa importante, claro, né? A gente está aqui falando de excesso de trabalho, mas há pessoas que perderam seus trabalhos. A gente está aqui falando que o trabalho, né, pode produzir sofrimento psíquico, a gente né, fica muito cansado com o trabalho. Claro que estar sem trabalho também não é algo bom, né? Claro que não. Estar sem trabalho, sem perspectiva, é algo que também está muito ligado à questão do sofrimento psíquico, né? A gente não saber se vai conseguir um trabalho, se está desempregado, como que vai pagar as contas, né? Como que terá dinheiro, quando terá dinheiro. Isso é um fator de muito sofrimento, né? Inclusive, isso é uma coisa importantíssima. Sofrer ou não sofrer está intimamente ligado com a nossa questão social, né? Não dá para a gente pensar, bom, se eu estou sofrendo é por uma coisa alheia do que acontece comigo, algo alheio da minha vida. Não é. Né? O nosso sofrimento psíquico está ligado à nossa vida. Pode ser da nossa vida nesse momento, pode ser da nossa vida num período anterior, né? De tudo que a gente passou, dos nossos traumas, da nossa história de vida, das nossas marcas, né? O sofrimento está ligado com a nossa vida. Não adianta a gente querer achar que não, e aí recusar o que foi essa vida, o que foram essas experiências, né? E falar, então eu tomo um remédio e isso sara, porque não é assim que funciona. Né? Sofrimento psíquico está ligado com a nossa história. Eu que não suporto mais gente que não sabe Nihongo e velha de meia idade que não falam também. Então, né, outra coisa importante, a questão da língua. E isso nos remete também ao que é o brasileiro aqui no Japão. Né? Quando essa imigração temporária, né, esse período dos decacegues, começou na década de 90, estava muito marcado como um período que se passava no Japão trabalhando, lembrando também que era um momento onde os salários eram muito maiores, onde as pessoas tinham a possibilidade de não pagar alguns impostos, né? Também ficavam sem resguardo, mas não pagavam impostos. Então as pessoas vinham, trabalhavam e voltavam para o Brasil, né? Vinham, ficavam um período de alguns anos, tinha gente que ficava um período muito breve mesmo, né? Então 1, 2 anos, voltava para o Brasil, conseguia dinheiro para comprar uma casa, carro, abrir um negócio, ou enfim, né? Tinha para conseguir levar adiante alguns sonhos que dependem também de condições materiais, né? Então isso estava muito marcado nesse momento. Mas conforme o tempo foi passando, muitos brasileiros que vieram para o Japão pensando que a estadia seria breve, começaram a ficar um tempo muito maior, né? A ponto de que muita gente não é mais decacegue, porque decacegue, né, na palavra decacegue está previsto isso. Alguém que sai do seu país, junta dinheiro e volta, né? Alguém que sai para trabalhar, junta dinheiro e volta, né? Mas tem muita gente que já se estabeleceu no Japão, né?
Agora, enfim, então não são mais decassegues, são imigrantes, né? A comunidade brasileira no Japão, ela é composta por muitos imigrantes. Alguns que foram por escolha e alguns que foram ficando e viram que as condições no Brasil não estavam tão boas, alguns que voltaram e não tiveram muita sorte, claro, sorte por conta da conjuntura, né? Que a gente sabe que o Brasil ele é um país de altos e baixos, sempre foi, economicamente, como periferia do capitalismo, a gente não é um país desenvolvido, a gente tem um lugar muito particular no que é a conjuntura mundial do capitalismo, né? Então sair desse lugar é difícil e também depende do que a política nos reserva, né? Mas enfim, muitas pessoas então por conta dessa conjuntura do Brasil ter altos e baixos acabaram vindo para cá e foram ficando. O que era previsto de 1, 2, 3 anos acabou se tornando 10, 20, 30 anos, né? Justamente porque a gente chega com esse pensamento de que vamos ficar um período muito breve, muitas pessoas não têm vontade, não querem, não se interessam por aprender a língua japonesa, né? Porque acham que, bom, para que eu vou aprender o japonês de fato, uma língua difícil? Né? Então, para que eu vou perder meu tempo se eu posso trabalhar para juntar o meu dinheiro mais rápido e voltar para o Brasil? Mas para muita gente não é isso que acontece, né? E outra coisa importante que está intimamente ligado a isso é que quando a gente sai do Brasil com esse pensamento de que a gente vai ficar só um tempinho aqui e depois volta, a gente não faz um luto necessário para deixar as coisas do Brasil no Brasil e começar uma vida aqui, né? Então a gente está aqui pensando muito no Brasil, no que a gente vai fazer no Brasil, o investimento que a gente vai fazer lá, o que a gente pode trabalhar, na família que ficou. E às vezes ficam, né? Às vezes fica filhos, né? Fica esposa. Então é sempre um pensamento de que estamos aqui provisoriamente. E conforme isso não se concretiza, né? Esse retorno não se concretiza e a gente vai ficando, a gente acaba perdendo muitas oportunidades, né? E possibilidades de poder fazer uma outra coisa aqui no Japão, que de repente pode ser um trabalho muito mais tranquilo fora da fábrica, né? Às vezes pode ser. Se a gente aprende Nihongo e tem algumas qualificações, bom, enfim, se a gente brasileiro aprende Nihongo, no mínimo a gente já é bilíngue, né? Então já temos o português e o japonês, né? Com isso já, claro que já abrem portas para trabalhar em outras coisas. Agora, muitas vezes, se a gente está preso nesse pensamento de que a gente voltará para o Brasil, a gente não se abre para outras possibilidades, né? Bom, vou ver aqui novamente. A Márcia, que horror! Pessoas são diferentes, as empreiteiras compram a mão de obra, se sabe Nihongo melhor. Na hora da contratação fica claro o nível de conhecimento na língua japonesa que o trabalho exige. É o que você denomina velha... Opa, sumiu aqui. Velha de meia idade? Aí uma pergunta para o Hiroyuki, é isso? Não, para quem que foi que fez a pergunta, que falou que não aguentava mais, né? As velhas de meia idade ou o pessoal que não sabia Nihongo. É importante levar em consideração que há essa particularidade do quanto se está aberto para aprender o Nihongo, né? E por quê? Novamente, não é as coisas que acontecem com a gente, né, com as pessoas, não é simplesmente uma questão de boa ou má vontade, né? A gente tem sempre que considerar o que é história de vida, e se a pessoa passa por alguma questão, sofrimento. Anderson, oi Anderson. É difícil comparar os anos 90 com hoje. Além disso, o trabalho no Brasil tem muito mais exigência do que o do Japão. Sim, com certeza. O trabalho dos anos 90 ele é muito diferente mesmo do que eu trabalho agora, em nível de exigência, em nível de salário também, né? Das possibilidades que existiam aqui no Japão com o que há agora. A própria organização do trabalho, inclusive, que foi o que a gente falou agora. E outra, né? Isso que eu estou dizendo de sofrimento vinculado ao trabalho não se restringe a Japão ou a Brasil. Isso é uma questão mundial, né? Porque estamos falando do trabalho no capitalismo. E o capitalismo está no mundo todo, né? Mesmo quando a gente pensa que há alguns países que fogem do capitalismo, não fogem, não. Enfim. Então, acho que tem algumas particularidades e tudo isso pode fazer com que a gente sofra, né?
E aí talvez a questão que possa estar permeando aí vocês, bom, então, como que eu faço, né? Preciso trabalhar. Claro, né? Eu vim para o Japão para trabalhar, o trabalho que tenho é o trabalho na fábrica, né? O que fazer? Então, acho que uma questão é que a gente não banalize, né? Não banalize esse trabalho, esse sofrimento, né? Quando algo começa a nos avisar, porque a gente é assim, a gente se avisa quando as coisas não estão indo bem, né? Via de regra, a gente tende a fingir que as coisas não estão acontecendo. Então, se por acaso eu estou com muita dificuldade de levantar para trabalhar, estou com muita dificuldade para estar no trabalho, né? Inclusive, tem uma frase que sempre que eu falo de trabalho, eu ia falar trabalho no Japão, mas sempre que eu falo de trabalho, essa frase me vem, porque é uma frase que volta e meia ela aparece na clínica. Né? As pessoas chegam na clínica com sofrimento, às vezes muito intenso, dizendo essa frase que vincula o sofrimento ao trabalho, que é o seguinte: eu ia trabalhar pedindo para que um acidente acontecesse, para que eu não precisasse chegar ao trabalho. Né? Isso pode ser um trabalho na fábrica, pode ser um trabalho no escritório, enfim, um trabalho que nos gere algo muito ruim. Né? Então, isso é algo que tem que nos alertar. Se eu acordo de manhã e eu tenho uma aversão tão grande a ir trabalhar, a ponto de pensar, putz, se tivesse um destino hoje, ele me salvava do trabalho. Né? Nossa, podia acontecer alguma coisa no meio do caminho, um acidente, para que eu não fosse trabalhar. Isso tem que ser um alerta, né? É alguma coisa muito forte, muito intensa. Se a aversão ao trabalho chega nesse nível, é que o sofrimento já chegou no limite. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, sim. Deixa eu pensar aqui, mas aqui tô vendo umas mensagens chegando. Quando acordo sem vontade de trabalhar, eu peço as contas. Pois é, Hiroyuki, é algo que talvez a gente precise pensar, né? Porque não necessariamente pode ser da natureza do trabalho esse excesso de sofrimento. Isso pode ter a ver com muitas outras coisas. Tem uma experiência, um relato de caso sobre trabalho e sofrimento que aconteceu na França, que eu acho que ele é muito simbólico dos dias que a gente vive. Inclusive tem um documentário no YouTube sobre esse caso. Havia uma empresa de telecomunicações na França que ela era pública e ela foi vendida. E a empresa que a comprou, os trabalhadores eram servidores públicos. E essa empresa comprou, a empresa privada, né, comprou a empresa pública com a condição de que ela não poderia demitir os trabalhadores, porque eram trabalhadores públicos, né, assim como no Brasil. Então o processo de contratação é diferente. No entanto, essa empresa queria enxugar o número de trabalhadores. E o que ela fez? Ela planejou assédio moral para que os trabalhadores não aguentassem mais e pedissem demissão. O que aconteceu nesse meio tempo? Ao invés dos trabalhadores se demitirem, eles começaram a se suicidar dentro da fábrica, né? Para pensar como que esse processo pode ser aniquilador do sujeito. Então, claro, não estou falando assim que isso é algo corriqueiro, não é algo normal. Mas a gente sabe também que aqui no Japão há muito suicídio vinculado ao trabalho e na comunidade brasileira também, né? Então, enfim, isso pode ser um tanto planejado, mas há situações e situações. Né? A gente pode ter muito sofrimento ligado ao trabalho. E pode também ter muito sofrimento que a pessoa já vem passando, mas que o trabalho pode intensificar. Né? Então, claro, não é sempre igual para todas as pessoas. Mas, em alguns lugares, pode ser que haja alguns abusos. Né? E aí é importante que a gente, enquanto estrangeiro no país, esteja atento também à legislação. Temos direitos, né? Temos direitos e temos também aonde recorrer. Vamos lá. Tem também uma diferença muito grande entre as pessoas que nasceram nos anos 50, 60, 70. A percepção do trabalho é diferente. A geração dos que nasceram nos anos 80 e 90. Com certeza, né? É importantíssimo isso. As gerações mudam completamente, né? Quem nasceu nos anos 50, 60 e 70 tem uma perspectiva muito diferente do que é o trabalho e do que nós somos na sociedade. Né? Então, para essas pessoas um pouco mais velhas, está muito determinado, está muito claro, né, que elas nascem,
estudam, crescem, vão formar a sua família, vão trabalhar, né? Isso não é uma questão, né? A vida está dada, assim. Agora, conforme a gente vai verificando gerações mais recentes, a relação com o trabalho muda completamente, completamente, né? Também uma coisa importante, enquanto para algumas gerações o trabalho, ele tem esse vínculo, né? Bom, trabalho para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro porque eu preciso de dinheiro para sobreviver, para sustentar minha família, né? Para poder fazer minhas coisas, comprar o básico e um pouco mais do que o básico, a gente não vive só do básico, né? Enquanto para algumas gerações a relação com o trabalho é poder ter o dinheiro porque vivemos num mundo onde precisamos de dinheiro, para as gerações mais recentes a relação não é essa, né? Tanto que a gente encontra muitas pessoas fazendo trabalhos aí que não tem remuneração, né? E que muitas vezes são trabalhos de exploração bem intensa, né? Inclusive tem a questão dos arubaitos aqui no Japão, né? Quando eu cheguei no Japão, vim com uma turma de arubaito. Eles ficariam 3 meses aqui para ganhar o dinheiro só para pagar as despesas que eles iam ter no Brasil, né? Passagem, documentação, os gastos aqui, água, luz, aluguel, né? No final das contas, se eles tivessem sorte, saía 0 a 0. Então, assim, eles viriam para passar no Japão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, nos momentos de maior intensidade de trabalho, numa fábrica que exigia muito, para que no final eles não tivessem nada. Então, a relação das gerações mais jovens com o trabalho não é a relação de ter o dinheiro para sustentar, é uma outra relação. Márcia, você nota diferença quanto à formação e experiência profissional no Brasil? Eu acho, Márcia, que a gente poderia, né, se for pensando as pessoas que vieram num outro momento, com as pessoas que estão agora, muita gente que veio na década de 90 eram pessoas que talvez não tivesse tanta qualificação, né? Tinha muita gente que não tinha faculdade, a gente encontra pessoas mais velhas aqui que fizeram uma parte do estudo formal, né? Então foram até terminar o ensino fundamental, às vezes não fizeram o ensino médio, ou que terminaram o ensino médio, não fizeram faculdade, né? E que aí o trabalho no Japão se apresentou como uma alternativa para ter um bom salário, né? Um salário que cobre as expectativas, às vezes para estar nesse esquema de se privar de algo para guardar dinheiro e comprar alguma coisa importante para ela no Brasil, né? Agora, é claro, o que a gente vê nos últimos tempos são as pessoas muito formadas, né? Muito bem formadas, indo para cá. Cada vez mais pessoas que fizeram faculdade, às vezes, né, mais do que a faculdade, tem pós-graduação ou seguiram carreira acadêmica e que chegam no Brasil para trabalhar na fábrica. Claro, a gente vê engenheiros, né? Até pouco tempo atrás, quem era engenheiro no Brasil era uma profissão garantida, né? No Brasil, a gente sempre teve as 3 profissões que eram, assim, da elite, né? Então, medicina, direito e a engenharia, né? Hoje em dia, elas não garantem mais muita coisa, né? Talvez no mundo inteiro, mas, claro, o Brasil ele tem a sua peculiaridade, já como eu falei, de ser um país de periferia do capitalismo. Então, as pessoas apostaram, né? A vida inteira a gente ouviu que, bom, estude, que será alguém na vida. E a gente vê que hoje em dia o estudo pode não garantir, né? Não é o que a gente esperava. Então as pessoas acabam vindo, muitas vezes por falta de opção, né? Porque não conseguem se inserir na área, né? Não tem uma oportunidade. Acho que isso é algo muito importante. E também é algo que traz sofrimento, né? Mesmo para quem está na faculdade, nesse momento no Brasil, sem saber, né, no momento que a gente não sabe como que vai estar o desemprego daqui a pouco, mas a gente sabe que o desemprego está altíssimo, inflação subindo, que o cenário econômico não é bom. Quem está na faculdade agora, muita gente não tem muita perspectiva, né? Então isso é um outro motivo de sofrimento intenso, sofrimento psíquico intenso, com certeza. Sofrem mais, tipo expectativas frustradas. Eu acho que não é só a expectativa frustrada, acho que sofre por essa conjuntura, né? Porque em vários momentos, Márcia, a gente seguiu essa regra, né? Então estude que você terá um futuro melhor, né? Isso foi válido em alguns momentos. Mesmo estando numa conjuntura difícil, eu acho que isso em alguns momentos foi mais válido. Agora, nesse momento que a gente vive no Brasil, é onde a juventude passa por uma ausência de perspectiva. Uma ausência, né? Não é qualquer coisa.
São pessoas que não sabem o que acontecerá, né? Que não têm o desejo, que não sabem o que as estão levando adiante na vida, né? Inclusive, a gente vê de tempos em tempos um grande aumento do sofrimento psíquico na universidade, inclusive de suicídios, né? O Brasil ele tem passado por esse momento. Isso não, enfim, de uns 2, 3 anos atrás para cá, eu acho que tem algum marco aí. Essa situação ela se intensificou, sim, né? Bom, para quem é descendente de japonês, acho que sempre houve essa saída, né? O Japão sempre esteve na vida dos Nikkeis como essa saída. Então, bom, pode ser que eu me forme e não dê certo, não consiga entrar no mercado de trabalho. Eu posso ir para o Japão um pouco, depois voltar para o Brasil. Ou posso ir para o Japão, ficar no Japão, né? Agora, algo que talvez a gente tenha que considerar mais se eu me formo no Brasil, eu posso ir para o Japão tentar me inserir no mercado de trabalho daquilo que eu me formei no Brasil. Quando a gente chega aqui, a gente tem algumas possibilidades, mas muitas vezes a gente não as conhece, né? Então, assim. Bom, gente, 9h10, eu não vou estender muito a live, porque acho que muito tempo de vídeo acaba ficando cansativo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, algo para dizer, fiquem à vontade. Acho que uma coisa interessante também é se vocês quiserem dar algum palpite para as próximas lives. Eu gostaria de trazer assuntos que sejam interessantes para vocês, né? Opa, subiu aqui. Nos Estados Unidos tem muitas pessoas dirigindo Uber, que são médicos, advogados, etc. É questão de escolha. Se a situação dos próprios pais não é a ideal, talvez imigrar não é uma opção tão ruim. Pelo menos a gente teve essa opção de imigrar. Sim, com certeza. No Brasil também, viu? Tem muito trabalhador dirigindo Uber. Eu tenho vários amigos que estavam fazendo mestrado, doutorado na universidade e que estavam dirigindo Uber, né? Ainda mais agora que a gente está passando por uma dificuldade na área da ciência. Tem muita gente que se forma, doutores se formam e vão dirigir Uber. Márcia, eu acho que nem na questão física é como enxerga o trabalho. São muitas questões para se levar em consideração, né? O que é, como a gente se entende no mundo do trabalho, o que é o trabalho para a gente também. Enfim, essa conversa só para a gente, né, trazer um pouco à tona de como que o mundo do trabalho ele é complexo, né? E ele é uma parte da nossa vida, nós somos muito complexos. Não dá para a gente tentar nos reduzirmos, né? Nos reduzirmos a algo que não esteja abarcando a nossa vida, né? Então o sofrimento psíquico está ligado com a nossa vida e o trabalho também está ligado com a nossa vida. Então, claro, são muitas coisas que fazem a gente sofrer. Bom, eu quero agradecer ao Portal Mie, quero agradecer a participação de todo mundo. Acho que foram questões importantíssimas que vocês levantaram, né? E puderam trazer um pouquinho também da experiência de vocês. O Amai Institute está nas redes sociais, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem também o site. No Facebook a gente tem alguns grupos que a gente faz discussão, inclusive tem um grupo de saúde mental, que é o SOS Saúde Mental. Tem muita gente que está aqui, que mandou mensagem, que faz parte desses grupos e que a gente conversa no Facebook. Eu quero agradecer muito esse pessoal, que são pessoas, são parceiros, né? Muitos parceiros aqui, que a gente vai... Enfim, nas lives a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho, né? Parece que é um pouco mais próximo, embora estejamos distantes. Bom, lembrar só que essa live fica gravada no Facebook do Portal Mia. Dá para vocês compartilharem, dá para vocês enviarem para os amigos. Uma coisa importante também, né? As lives compartilhadas atingem mais pessoas. Pode ser que essa questão seja uma questão para os seus amigos, para os seus familiares. Sofrimento psíquico e trabalho é algo que atinge muito as pessoas, né? Os brasileiros aqui no Japão. E para muitas pessoas o limite é voltar para o Brasil. Então as pessoas chegam até um limite do sofrimento e aí quando não dá mais volta para o Brasil. Fala, bom, então eu vou para o Brasil me cuidar, me tratar. Quando muitas vezes a gente tem a possibilidade de cuidar desse sofrimento aqui, né? Então não é necessário
Não precisa necessariamente você chegar ao seu limite e voltar para o Brasil. A gente pode, quando a gente não banaliza esse sofrimento, a gente tem possibilidades de rever o que é essa vida, o que é que está causando o sofrimento. Pode ser o trabalho, mas pode ser um monte de outras coisas. Né? Agora, é claro, o trabalho ele pode ter uma parcela muito importante porque o trabalho toma muito tempo. E ele é muito importante na nossa vida. Né? Então, enfim, compartilhem a live, compartilhem a gravação, marquem as pessoas. Se vocês estiverem gostando, curtam, né? E por favor, enviem dicas, temas do que seria bacana a gente poder discutir aqui, né? E a gente pode programar as próximas lives para que vocês participem mais. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada ao Portal Mie. E até a próxima. Boa noite para vocês.